Tricotar. Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. E Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Olá, seja bem-vindo e também bem-vinda a mais um Tricotar. Toda terça-feira aqui na TV Cultura Litoral, às 5 da tarde, um programa inédito para vocês. E no programa de hoje nós vamos falar sobre maternidade atípica e o direito das pessoas com deficiência. Fica comigo que tá começando o Tricotar. E estamos começando mais um Tricotar, o seu programa do universo feminino, toda terça-feira aqui na TV Cultura Litoral e também com reprises aos sábados, ou você pode nos assistir também no nosso canal do YouTube a qualquer momento. Vou apresentar as minhas convidadas de hoje, começando pelo meu time de tricoteiras. Ana Tércia Romano, nossa advogada, seja bem-vinda. Obrigada, Van, delícia estar aqui de novo. Bora tricotar. Bora que bora. Também faz parte do time de tricoteiras a nossa médica integrativa, Mitra Kérissi. Seja bem-vinda. Obrigada, Van. Boa noite, né, pessoal? E a nossa convidada de hoje é mais uma advogada, Ingrid Raunheimer. Falei certo? Isso, certinho. Com esse nome a gente é importante, né? Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão relevante. Sim. E que eu acho que eu gosto tanto de falar, assim, é importante realmente a gente falar, passar essa informação para as pessoas que estão passando pelo que eu já passei, né? O direito das pessoas com deficiência é um direito que são pessoas que existem na sociedade brasileira assim, em grande quantidade. Então eu me sinto muito feliz de poder estar aqui falando sobre isso com vocês. Muito obrigada pelo convite. Sim, a gente vai falar sobre o tema, né? É um tema que a gente já queria trazer aqui em algum programa, porque eu sei que tem muitas mulheres que são mães e que passam por isso, ou mulheres que se identificam com algum tipo de deficiência também. Mas antes da gente começar a falar, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, da sua especialidade. Você faz parte também da comissão das pessoas com deficiência da OAB, né? Então conta um pouquinho da tua história aí dentro da advocacia, ou até chegar à advocacia. Tá. Bom, eu sou hoje, né, uma advogada com especialização em direito do trabalho. E sócia da nossa tricoteira, sócia da Ana Tércia. Melhor sócia, amiga. Amiga de faculdade. Que delícia. Como foi bom, né? Nossa. Saudades. Então, a advocacia, quando eu estava fazendo faculdade, eu era uma concurseira, né? Não pensava em advogar. A Ana Tércia está aí de testemunha. Tinha passado por vários cargos públicos e a advocacia não era uma opção na minha vida naquele momento. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa de virgem com ascendente em Áries. Então, assim, eu tenho o signo de virgem é bem forte em mim, eu sou uma pessoa bem pé no chão e eu gosto muito de estabilidade. Então, sempre, quando eu comecei a trabalhar, eu busquei isso, né? Teu foco era passar em um concurso público e ter aquela estabilidade. Sim. Antes da faculdade já era funcionária pública, durante a faculdade passei em alguns concursos e pretendia seguir na área. Eu só sentei do lado dela na faculdade porque eu soube disso e falei, ela vai ser ministra do STF, eu tenho que colar Minha nela. Então, durante a faculdade eu estava em um emprego público, né, na federal. E era um emprego muito bom, né? Meu marido também é servidor público e no penúltimo ano da faculdade eu engravidei. Eu já era casada, né? Ah, estava estudando ainda. Estava estudando. Tá. Aí meu filho nasceu em 2014, né? Foi o ano que a gente se formou. Ele nasceu e, assim, com o nascimento eu já percebi que eu precisaria estar mais com ele, né? Eu precisava de uma flexibilidade maior no meu trabalho,
para poder levar ele no médico, né? Então eu comecei a perceber isso e a advocacia foi entrando aos poucos na minha cabeça, assim, como uma opção de profissão, por causa dessa necessidade. Grávida, você já começou a pensar dessa maneira? Não, quando ele nasceu. Tá. Quando ele nasceu. Meninas, deixa eu só puxar para vocês. A maternidade de vocês sentiram essa... Mexeu dessa maneira? Caramba, alguma coisa vai mudar, eu vou ter que me dedicar mais tempo. Chegaram a pensar nisso ou foi algo muito natural? Para mim foi bem natural. Pra mim foi natural. Eu fui fazer terapia porque eu não me sentia culpada em não ter culpa de deixar a Nini trabalhar. Tá. Eu me achava, eu falava assim, como eu não tenho culpa? Todo mundo sente culpa de deixar a criança na creche e ir trabalhar. Eu não sentia culpa. Pra mim foi natural, assim. Tá. Não tive problema. E Mitra? Não, pra mim também foi bem natural, mas houve mudança, né? Eu não conseguia... Não sei, se tiver alguma mãe que consegue produzir exatamente igual, pré e pós-maternidade nesses anos iniciais, eu acho que eu quero saber quem é, que eu quero aprender como é que faz. Mas a produtividade, ela é diferente. Eu passei por um processo de redução de carga horária de trabalho, sim, mas também não tenho muito essa questão também da culpa. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, então pra mim até foi difícil. Às vezes ainda difícil também abrir mão da família por conta do trabalho e abrir mão do trabalho por conta da família. Isso acontece em alguns momentos, mas também foi natural, não foi um negócio tranquilo, sim, não foi... Tipo, não me planejei também pra isso. Foi acontecendo, eu fui manejando conforme tinha que ser ali na rotina, no momento. Como dá e como tem que ser, tá tudo bem, né? Levava até... Bom, agora não mais, mas as duas, no comecinho, a amamentação que depende muito da gente. Eu não tinha estabilidade nenhuma, porque eu sou profissional liberal. De você, né? Então, trabalhei, eu ganhei. Não trabalhei, eu não ganho nada. Então, assim, eu não tive licença maternidade, nenhuma das duas. O primeiro mesinho ali no online, algumas coisas. Segundo mês, lá no consultório trabalhando, eu levava elas comigo, quando dava, arrumava alguém pra ajudar pra ficar pra lá e pra cá, e até aqui no Tricotar a neném veio, gente. Então é assim, foi assim. Fale, Ingrid, como é que continua? Aí, assim, com o meu conflito no início, não foi nem tanto a questão da culpa, assim, aliás, assim, foi um monte de coisas que eu fiquei pensando, né? Ingrid, antes da maternidade, era uma pessoa que buscava uma estabilidade. Então, para mim, um emprego, né, que eu ia ali, batia o cartão, entrava às 7, saía às 4, de segunda a sexta, tinha meu salário lá no quinto dia útil. Tudo programadinho. Tudo certinho. Tava excelente, eu tava no melhor dos mundos. E aí, ele nasceu e eu tive a licença maternidade de 6 meses, porque lá era 6 meses. Quando ele tava com 5 meses, ele teve que ir pra creche, porque eu iria voltar a trabalhar. E aí eu vi assim, nossa, é muito difícil. Apesar de ser servidora pública e ter estabilidade, o local que eu trabalhava era uma autarquia federal. E nós éramos seletistas, né? Então a gente tinha uma estabilidade, mas também éramos seletistas. Então a CLT ali era uma lei que era aplicada no meu trabalho. Então, assim, um bebê que vai para a creche tem um monte de problemas ali de saúde, acaba tendo virose, né? Coisa que aí nunca teve em casa, não. Né? Aí eu comecei a ter as dificuldades no trabalho, no sentido de poder acompanhá-lo ao médico, né? Porque, assim, ele ficava doente, não podia levar para a creche. Aí tinha que levar pro médico. Aí o atestado dele de um dia não servia para abonar a minha falta no trabalho. Então eu tinha que pegar, meu marido tinha que levar ele para a creche pegava e falava, olha, ele tá ruim. A Ingrid pegava, ia lá, buscava ele, levava para o hospital, pegava o atestado de acompanhante de horas, e aí só o atestado de acompanhante de horas é que abonava as horas que eu estava com ele. Então, às vezes eu ficava no médico até, sei lá, das 8 ao meio-dia, às 13, e eu tinha que voltar a trabalhar, porque senão aquelas horas eram descontadas de mim. E aí você deixa o filho doente e aonde? Aonde? E até hoje a lei, ela é assim. É um absurdo, assim, a CLT garante só um dia de ausência no trabalho para acompanhamento do filho, um dia no ano, para acompanhar o filho. É muito bom, ao médico. Um dia no ano. Não, agora, eu nem sabia disso, gente. A CLT é assim. E é como se, além de um dia no ano, que eu acho que não existe criança no mundo que só fica doente. E fora que assim, vai uma vez, você leva no médico naquele dia e todo
todos os outros dias que a criança... Não, e a criança não vai voltar pra escola. Não, Na internação, volta. daí eu acho que A tem internação é atestado de diferente. acompanhamento. Não, aí, então, mas né? mesmo assim, o atestado de horas, tem que ser um atestado com as horas que você esteve ali acompanhando, Entendi. não é um atestado que dura o dia todo. E os médicos, é muito difícil conseguir, assim, eu falo, pelo amor de Deus, você me dá um atestado até às 16, porque assim, minha família não é daqui, É isso que eu ia te perguntar. Não como tenho que era a tua família rede de aqui. apoio. eu tenho a minha sogra, mas ela já era uma senhora, assim, é uma senhora de idade, me ajudou muito, mas a minha família, assim, não é daqui, é de outra cidade, então eu não tinha muito apoio. Sabe, meu marido também é servidor público, ele também bate o cartãozinho dele lá, cumpre horário, então a gente ficava nessa loucura, era uma loucura, assim, quando ele Eu ficava imagino. doente, porque ele tinha que levar na creche, eu tinha que buscar e levar para o hospital, depois eu tinha que levar para alguém ficar com ele, porque eu não podia levar para a creche de novo e abonar as horas. Então aí eu comecei a ver assim, eu vou precisar sair daqui em algum momento, né, eu vou precisar. E comecei a pegar alguns casos de alguns clientes que foram aparecendo, né? E comecei a advogar. E comecei a ganhar um dinheiro, comecei a ver que dava certo. Abrimos o escritório em 2016, né? Começamos a dar certo na advocacia, o escritório começou a dar certo. E acho que em 2018 eu pedi demissão do meu emprego, realmente. Assim, pedi demissão e saí. E foi em 2017 também que eu recebi o diagnóstico do meu filho, né? Ele já tinha 3 anos, de que ele tinha autismo, né? Então, até para as Isso. pessoas que estão em casa entenderem que hoje a gente está falando sobre a maternidade atípica, né? Para a gente explicar o que é essa maternidade atípica, é quando alguma criança apresenta algum tipo de deficiência, né? Isso, a maternidade atípica é um termo que eu aprendi depois do diagnóstico, né? Eu até falo que, assim, eu não tinha contato, eu não tive a oportunidade de saber sobre o universo das pessoas com deficiência antes, porque a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade que é excludente, e a minha cidade, onde eu cresci, né? Não vou falar o nome aqui para não ficar feio na fita da cidade, que eu amo a cidade, mas tem esse problema que eu acho que é do país todo, né? Eu não tive a oportunidade de crescer, de estudar com crianças, com pessoas com deficiência na minha escola. Na minha escola eu lembro que, na minha cidade eu lembro que tinha uma escola que era escola especial, né? Escola para crianças especiais. Então a gente passava na frente dessa escola e eu sabia que ali era uma escola que tinha crianças que tinham alguma deficiência. Mas isso, sem querer te cortar, mas isso também é uma coisa que foi mudando conforme... Hoje em eu dia, cresci né? numa escola que tinha inclusão já. Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que hoje 100% das escolas Ainda trabalham existem as escolas especiais, né? Acho que a Sim. PAI, por exemplo, ainda existe, né? Porque mais a parte do deficiente físico, por exemplo. Hoje a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência que proíbe a existência de escolas especiais separadas. Isso que... As crianças com deficiência, elas têm que estar na escola regular com Mas não todos. existe a PAI ainda? É que a PAI é a associação. É uma assistência à parte. Entendi, não é escola, né? Mas recentemente, agora no Isso é uma feriado... briga, né, gente? Isso gera uma discussão. Isso é um aí, né? problema. É uma discussão E muito grande. até o que a Ingrid colocou, ela falou, olha, eu não convivi, não... por isso que eu acho que é super importante a gente trazer essa pauta, porque muitas pessoas também, às vezes, não têm o conhecimento e não sabe até os termos, né? Quais são os termos que a gente deve utilizar? E eu sempre falo, sempre que há um processo, até em relação à homofobia, ou mesmo ao feminicídio, sempre que há um processo, o nosso papel é educar também, é mostrar para essas pessoas, né? Então, é porque é um assunto que eu me empolgo, eu gosto muito de falar. Então, a maternidade atípica foi isso, né? Eu aprendi, depois que eu entrei nesse universo, que eu comecei a conversar com várias mães, porque quando a gente recebeu o diagnóstico, como eu não tive essa convivência, essa oportunidade de saber o que era isso, eu não tinha noção de onde eu estava. Assim, um buraco se abriu e me engoliu. Primeiro porque eu acho que você nem imaginava, nem passa pela cabeça, né? Quanto tempo ele tinha? Ele tinha 3 anos. Só que assim, a primeira suspeita de que ele era autista foi quando ele tinha 1 ano, quase 2 anos. Uma escola que ele estudava me chamou. E aí, e falou pra mim, olha, eu acho que você poderia levar ele numa neuro, porque ele tá com um problema de socialização. Só que ele tinha 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 meses. E minha mãe, ela é professora, né?
E o Matheus, o nome do meu filho, Matheus Eduardo, ele olhava nos meus olhos, ele me chamava Matheus, ele vinha, ele falou no tempo certo, ele não andava na ponta dos pés, ele não enfileirava coisas, ele para quem falou está no tempo... assistindo, são Sim, algumas são características e sinais, né? Isso, desculpa. Sim, são algumas características de pessoas com autismo, assim, na infância, né? Então, assim, quando me falaram que ele tinha, que era uma possibilidade de ele ter autismo, eu fui falar com a minha mãe, que era pedagoga, e ela, não é possível. Eu comecei a ler também, no Google, né? A gente vai pesquisar o que é, porque, repito, eu não sabia o que era autismo, não sabia. Google fala que a criança com autismo enfileira coisas. Google fala que brinca ao contrário, usa brinquedos e brinca de uma forma diferente. Não olha nos olhos, não olha né? nos olhos, não fala no tempo certo. Então, meu filho não fez nada disso. Então, eu neguei. Eu falei, não. E tava também... algumas pessoas falavam de uma certa modinha de diagnosticar naquele momento. Então, eu peguei e falei assim, eu vou tirar ele dessa escola. E eu tirei ele, tipo, em novembro daquele ano. Eu tirei ele de uma escola em novembro. Porque vocês que são mães, um mês pra acabar. Menos um mês de um pra mês, acabar né? o ano, eu tirei. Não, meu filho não vai ficar aqui. Tirei e coloquei ele em uma outra escola. Aí eu matriculei ele, acho que foi em 8 de dezembro, se eu não me engano, nessa outra escola. Eu vim aqui ter curso de férias. Como eu era servidora pública, eu tinha que trabalhar. E aí ele sempre ficou nos cursos de verão. Né? Sim. Ingrid, a gente vai para um break rapidinho e eu vou pedir para você continuar essa história na volta aqui do nosso intervalo. Antes de ir para o intervalo, a gente vai para um quadro aí que já é sucesso aqui no Tricotar, que é o Tricotando com o Yang. E começando agora o quadro Tricotando com a Yang, estou aqui na loja, dentro da Yang, para contar algumas histórias de transformações de mulheres e clientes reais. Mas antes eu vou começar perguntando para a Rita. Rita, fala um pouquinho da Yang pra gente. Olá, Vanessa. Então, a Yang é uma franquia que chegou aqui em Santos. Estamos há 10 meses entregando para as mulheres, né, lingerie modeladora, com 2 medidas, uma de circunferência e outra de bojo, para que as mulheres se sintam realmente empoderadas com uma lingerie de qualidade e que entrega um benefício. Sim, eu conheço as peças, uso as peças da Yang, e a ideia desse quadro é a gente bater esse papo para vocês conhecerem um pouquinho mais da marca e trazer sempre uma estrela, que é a estrela desse quadro, que é uma cliente aqui da Yang e que tem uma história também aqui com a Yang. Prazer, Jordana, conversar com você. Prazer, Vanessa. Eu falo, né, Rita, que eu passei aqui de... Por acaso, né? Por acaso, de paraquedas. Eu tava indo fazer um cruzeiro de navio e eu queria um sutiã que fosse mais largo, né? Porque quando a gente é plus size, enfim, a gente acaba apertando, rasgando. A Rita sabe, ter passado muito por isso. E quando eu cheguei aqui, elas falaram, não, além de ter o sutiã alargadinho e o peito ser do tamanho ideal, porque elas conseguem fazer essa mistura, ali elas me ganharam. Porque eu tenho realmente assim, o quadril é maior por causa do lipedema e aqui em cima é menor, então achar um sutiã que fique peito e circunferência junto, ideal. Gente, isso é sucesso. E olha só, quando ela fala, né, que é para todos os corpos, eu também, nós temos corpos diferentes, mas eu também tinha problemas em encontrar um sutiã que coubesse, porque eu tenho as costas muito pequenas e o busto um pouco maior. E aqui, como tem essa questão das medidas diferentes também, abraçou completamente. Total, total. E a calcinha também, né? A calcinha, né? Fale da calcinha. Eu esqueci já o nome da calcinha. É a Sodalita. Sodalita, porque eu também sou fã da Sodalita. Todas estamos de pedras preciosas. Todas. Porque a calcinha, eu acho assim, quando a gente, né, passa por um processo de inflamação no culote, no quadril, encontrar uma calcinha que entregue beleza, que entregue conforto, né? E é uma renda que a gente não sente pinicar, não sente estranheza, não rasga a virilha. E ela deixa também assim modelado, né? Não é uma renda que sai do lugar. Isso que é o mais legal, né? Porque eu falo, quando a gente conversou até para fazer esse quadro, eu falei, Rita, tem que ser
clientes, pessoas que realmente utilizam as peças, porque é muito fácil também, às vezes, contratar alguém para vir falar, né? E a Jordana, ela é cliente, é uma mulher real, como vocês estão em casa, e tá contando aqui pra gente a história. Eu não vou terminar esse quadro antes da gente falar sobre a história da malinha, porque a Yang também tem as... Como é que é isso, Rita? Então, as malinhas são assim, nós escolhemos clientes, né, que já são clientes, que já conhecem a marca, que nós sabemos a numeração correta, e quando chega a novidade, fazemos as malinhas e entregamos na casa delas. E lá elas ficam à vontade para fazer toda a prova, porque às vezes dentro do provador cria uma certa, né... Assim, um desconforto, né? Você até coloca, mas não se sente muito confortável. E em casa não. É seu espelho, é a sua casa, é o marido, né? Então tudo flui e a venda acontece. E aí mandou a malinha pra Jordana. E a Jordana como é que foi a malinha? Foi a malinha da vez, né? Foi a malinha premiada. Por que eu coloquei a malinha premiada? Porque quando chegou em casa, né? E eu acho que também, eu tenho 2 filhos. Como que a gente, pra se encontrar, pra eu conseguir vir até aqui, às vezes... Não dá tempo, casa, né? horário. Quando eu venho, eu tô com as crianças, não consigo entrar, fico à vontade pra experimentar, saio correndo, o marido fica emburrado lá fora com as crianças correndo, enfim. Então a melhor coisa é levar pra casa, mandar as crianças irem pra escola. Olha só, olha aí a dica. Olha a intenção. Experimentem as Olha a intenção da mala. E mostra pro marido assim, postou. Pronto, gente, ele vai se apaixonar, ele vai amar tudo. Até paga, né, Jordana? Até paga. Pega meu cartão. Ele resolve isso daí. É mais uma intencionalidade você provar em casa junto com o marido. Funciona, Jordana? Funciona. E funciona também por causa das roupas. Né? Que a gente, às verdade. Vezes, não sabe se aquele vestido que a gente quer usar ou tem uma festa, alguma coisa especial, se vai marcar. Se vai marcar ou não. Então, eu acho que em casa a gente não vai ficar carregando um vestido de festa pro shopping, né? Então, eu acho que funciona muito bem a gente ter a lingerie em casa pra experimentar, pra ver se vai ficar de acordo, porque quem nunca passou por isso, Vanessa? Você compra toda mulher. Você compra a roupa, chega em casa, não fica nada daquilo, e meia hora pra ir pra festa, você tá como? Desesperada. Desesperada. Essa é a prática da malinha em casa. Verdade, então, verdade. Maravilha, Rita, obrigada. Jordana, é um prazer também conversar com você, conhecer um pouquinho da tua história. Obrigada. E esse é o primeiro Tricotando com Yang, que vocês vão sempre conhecer um pouquinho mais das peças e também um pouquinho mais de histórias reais, de clientes reais como a da Jordana. Estamos de volta com o Tricotar de hoje. Hoje conversando um pouquinho mais sobre maternidade atípica e o direito das pessoas com deficiência, que ainda nem conseguimos muito entrar. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Ingrid? E continuar falando um pouquinho da tua história. Você chegou a trocar o seu filho de escola por conta de negar e achar que... Negando, achando que não era nada daquilo. E eu, na verdade, eu não entendia todo o que é o espectro autista, né? Assim, porque cada autista é de um jeito, enfim. Mudei ele de escola. Depois de um tempo, a escola novamente me chamou e aí eu finalmente levei ele no neuro e aí foi diagnosticado. E aí eu passei por um momento muito, muito difícil na minha vida. E que foi, eu descobri que ele tem um nome que chama o luto do filho idealizado. Quando você me mandou isso na pauta, eu falei... Nossa, arrepia, né? Arrepia, né? Eu falei, é isso mesmo, acho que é importante falar. Nos bastidores, até aqui no intervalo, você se emocionou e não tenha vergonha de se emocionar, porque é algo que é realmente, é a tua história, né? Então, o que é esse luto do filho idealizado? Então, as mulheres, de uma forma geral, elas engravidam e elas não, em nenhum momento, assim, elas esperam, elas idealizam um filho, né? Elas colocam ali todas as expectativas delas, né? Ele vai ser assim, talvez ele seja um médico, um advogado ou um artista.
ele vai ser um menino. Então a gente cria expectativas e idealiza uma criança. A família vai toda ser loiro, cria, né? vai ter o olhinho parecido com o meu, vai ter o pai. narizinho do pai. Gente, E aí, o meu filho, quando chegou no quarto, eu fui olhar se ele tinha todos os dedinhos da mão e do pé. Olha, é cada coisa que mãe, né? Porque que você idealizou. Sim, né? entende? A gente São coisas idealiza. e A gente tem medo, né? E sim. é duro. Então aí tem essa expectativa e a gente idealiza aquela criança, né? Então quando nós mães atípicas, né, que somos mães de criança que tem alguma deficiência, a gente recebe o diagnóstico, eu não vou generalizar, mas isso é muito falado na comunidade de pessoas com deficiência, a gente passa por esse luto da perda do filho idealizado. Então é como se a gente tivesse perdido mesmo aquela criança, né, que a gente gerou e que a gente criou até aquele momento. Então, assim, eu lembro de eu não conseguir, por algum tempo, por alguns dias, conversar muito com meu filho, porque eu olhava para ele e eu achava que eu não conhecia aquela criança, assim, porque me passaram um diagnóstico de uma deficiência e eu tinha tantos estigmas a respeito daquela deficiência, eu achava que ele, de repente, ele não ia falar mais, de repente ele ia começar a fazer um monte de coisa que ele não fazia. Isso, ele já estava com 3 anos. Com 3 anos. Aí eu comecei a buscar apoio, né? Primeiro veio uma revolta muito grande e eu estava até falando no intervalo com elas que eu me envergonho desse período da minha vida, porque hoje eu sei mas também assim, é a minha história. É isso, e eu vou repetir o que eu te falei, não se envergonhe, e principalmente porque eu acho que ninguém pode julgar, principalmente um sentimento, e o mais importante de ter você aqui hoje, te agradeço por estar trazendo a tua história, abrindo a sua história, mas eu imagino o quanto de mulheres que passam ou estão passando por isso nesse momento e têm a oportunidade de ouvir que você passou por isso. Acho importante. Sabe, então... Nunca ouvi alguém falando disso, de ter sentido, porque assim, eu vejo muitas mulheres falando que tem algum filho com deficiência, falando mas que é maravilhoso, que elas hoje são felizes. Que porque elas a gente é tão julgado e a gente tem medo do julgamento também. É o que a Ana falou, eu fui procurar a terapia porque eu não me sentia culpada. E a gente se julga. Por não sentir culpa. Exato. É uma loucura. Eu me senti um monstro. Como assim? Eu tô deixando minha filha na escola e tô indo super bem trabalhar. Tá gente, tá errado. Mas as pessoas julgam também, né? E as pessoas cobram a gente como mulher em relação a essa questão, né, da maternidade. Sim. Tipo, como assim, né? Não. Sempre assim, né? E a gente também se culpa o tempo inteiro. Eu queria te perguntar assim, quais são os maiores desafios, né? Principalmente porque o nosso público é a maioria mulheres. A gente sabe que a maternidade já traz muitos desafios pra gente, até a questão profissional, isso interfere, como nós já falamos. Mas, uma mãe atípica, quais são os maiores desafios e como ela está amparada na lei? Se existe algum amparo dentro da lei para isso? Sim, como mãe atípica, assim, eu acho que as maiores dificuldades que a gente tem é de se sentir novamente inserida ali num contexto social que a gente estava antes, porque a nossa visão, assim, a nossa vida muda muito depois da maternidade, né, e do diagnóstico, e parece que a gente não acompanha muito o ritmo das outras pessoas que a gente convivia, porque a nossa vida realmente, a gente vai viver muito em terapias com a criança, né? Então, eu vejo que mulheres que têm filhos com deficiência, principalmente porque eu acompanho grupos, depois a gente começa para buscar apoio, a gente acaba frequentando lugares onde tem muitas pessoas que passam pela mesma situação. E eu vejo muitas mulheres que acabam deixando seus empregos, porque acaba que a mulher é quem tem que cuidar do filho, levar para as terapias. Isso não é nem, eu falo, não é nem um demérito ou alguma coisa, muito porque pelo contrário. Realmente muitas coisas acabam. A gente quer a mãe isso. mesmo, e a gente Sim, quer. a gente quer isso. Eu tenho um caso assim muito próximo na família que é uma prima minha e que ela tem uma filha que não é deficiência, mas ela tem alguns cuidados diferentes e ela fala: eu quero estar com ela, eu quero acompanhar.
E não tem como não interferir na vida profissional. E é a hora da gente usar, porque a energia feminina é isso, é do de cuidador, cuidado, né? E o homem tem que ser assim, tem que ter o mínimo do provedor. Então, nessa hora, eu acho que isso faz muita diferença mesmo. É o lugar que eu falo, como eu tava falando pra ela, assim, eu tenho, assim, eu sou de uma classe média, né? Então, eu também falo de um lugar que eu tenho uma certa estabilidade financeira. Que também muda bastante. Muda claro. muito. Antes até de receber o diagnóstico, eu já tinha, por questões que eu já expliquei, eu já tinha preferido mudar de profissão e ter um horário mais flexível. Também porque meu marido tem a estabilidade, então ele provia essa estabilidade pra gente, né? Provê até hoje, ele é servidor público ainda. Então, e eu tinha essa necessidade de estar com meu filho, né? De acompanhar ele, de estar ali no dia a dia com ele, para entender, para conversar com as terapeutas e conseguir com que ele se desenvolvesse o máximo possível dentro daquele período de tempo que era curto, porque a gente recebeu um diagnóstico, não foi tardio, mas era já com 3 anos. Só que o Matheus também, ele é nível de suporte 1, né? Tem vários níveis de suporte dentro do autismo, ele é nível de suporte 1. Então, também é desse lugar que eu falo, né? Não é um lugar de uma mãe que está ali de segunda a sexta, como eu vejo várias, ficando ali 5, 6 horas com seu filho diariamente. Então, essa mãe que passa por isso, ela realmente tem muito a perder, né? Assim, nos outros círculos sociais que ela... Existe alguma coisa relacionada à lei que protege, já que a gente está falando do direito, né? Por exemplo, uma mãe, existe algo na lei que possibilita com que ela falte no trabalho para acompanhar as terapias? Sim, assim, a nossa legislação, ela trabalhista a respeito disso, ela não protege muito os familiares das pessoas com deficiência. Nós temos diversos direitos para as pessoas com deficiência. É uma legislação moderna, mas que está no início, né? É uma legislação que acompanha os melhores direitos aí de outros países, mas é para pessoa com deficiência. Quando se trata de parentes de pessoas com deficiência que precisam estar ali acompanhando as pessoas com deficiência... Gente, porque, por exemplo, seu filho tinha 3 anos, como é que ele vai para terapia sozinho? Então, não tem como, né? Tem como. É um absurdo, né? Mas, assim, nós, assim, operadores do direito, nós advogados, a gente trabalha, a gente aprende na faculdade e depois na advocacia que as leis, assim, a gente tem que interpretar elas de uma forma sistemática, né? Assim, a gente tem que olhar todas as leis e usar analogias e princípios para tentar aplicar em cada caso. Hoje, assim, atualmente, os servidores federais, servidores públicos federais, existe lei que autoriza a redução de jornada de trabalho sem redução do salário, né, para essas pessoas. Então, se a pessoa... Por um período ou... Pelo período que for necessário. Então, existe uma lei federal que garante aos servidores públicos federais essa redução da jornada sem prejuízo do salário. Com base nessa lei federal, já que a CLT, para os servidores públicos federais, já que a CLT, que ela é a lei que é aplicada às pessoas que trabalham para empresas privadas, né? Com registro, né? Isso, pessoa registrada, carteira de trabalho, registro ali. É a CLT que a gente aplica. A CLT, ela não prevê esse direito. Então, mas existem julgados na Justiça do Trabalho, utilizando como analogia a lei federal, que já deram para pessoas, né, seletistas, que a gente chama, essa redução da jornada de trabalho sem prejuízo do salário. Então, já que temos 2 advogadas aqui, só a título de informação, se você é uma mãe atípica, procure algum advogado que, com base nessa lei federal, então se você trabalha em carteira registrada, existe uma possibilidade de você solicitar essa redução? Só através de ação judicial, infelizmente. Para pessoas, para quem é seletista. Mas existe uma possibilidade aí. Mesmo assim, gente, é tão complexo, porque a chance dessa pessoa perder o emprego também não é muito grande. Nossa, porque eu como empresária, e
né, eu contrato as pessoas, Sim. pra mim é muito complicado manter um funcionário que vai me custar a Pensa mesma na coisa com uma jornada menor, que- porque eu vou precisar de alguém pra cobrir. É E isso me verdade. custa, porque o CLT custa mais pra gente, Sim. né? Tudo tem os dois É lados difícil. também, Sim. né? Então, aí, é assim, existe complexo. a possibilidade disso, mas também Tem ela um vai risco. eventualmente perder o emprego dela, né? Porque E o que a gente faz, meninas? O que Então. que é possível fazer? Existem grupos de apoio? muito O que dá pra gente pensar? Você com a experiência do que você já falou que a tua situação é uma situação diferente, mas o que a gente pode pensar? O que as pessoas o que eu você tem vejo, encontrado? assim, nos grupos que eu tenho contato, é que as mães, elas formam grupos entre elas e os locais onde as crianças fazem terapias, eles promovem também a possibilidade dessas mães se profissionalizarem de alguma forma, que elas consigam acompanhar os filhos e também ter uma atividade econômica que ela consiga sustentar ali, prover o lar e voltar ao mercado Mas de isso trabalho. de alguma significa, forma. então, que a mãe realmente acaba saindo do mercado de trabalho. Sai. Do É a CLT, maioria. né? E Eu aí acho ela que acaba difícil, tendo que sim. virar uma empreendedora. Mas sim. eu acho Por que a melhor necessidade. época para isso, Necessidade. essa que a gente vive, né? Sim, Porque sim. hoje a gente tá num mundo onde tantas coisas são possíveis, Possibilidades, fora, né? do comum, Aham. com a internet, com venda de produtos. É uma demanda mais para pensar, para executar, mas realmente existe, eu acho que hoje, muito mais possibilidade do que 10 anos atrás, por exemplo. imagina, do que 3 anos atrás. Acho que Sim, já antes da pandemia já era completamente diferente. Ô Ingrid, existem esses grupos, alguns que você possa falar aqui, realmente, pra gente divulgar quem tá assistindo? Olha, são comunidades que a gente... Tem grupos de WhatsApp, tem o Gama, né, o grupo de mães de autistas, né, que eu faço parte. Tá no Instagram. Ele tem no Instagram, acho que o Gama é no Facebook, tá? Eu posso depois passar o nome de alguns que nas suas redes sociais sim, nas também. redes sociais eu coloco. Tá. Tem grupos das clínicas também, né, que, por exemplo, o GAD, né, ele promove muito isso. Acho que mensalmente tem a feira de artesanato das mães empreendedoras. Então aí a gente sempre compra as coisas ali com elas. Elas também fazem trabalhos artesanais, fazem alguma coisa ali relacionada à culinária e colocam ali para vender, né? Tá. Então vira um comercinho ali, né? Como o meu filho ele faz terapia uma vez por semana, o máximo que ele fez já foi 3 vezes na semana, e aí eu ficava ali esperando ele, né? Eu via mães ali que ficavam diariamente, eu via elas Fazendo grupinhos, trocando serviços, ali. né? Sim. Outro dia, semana passada, eu vi uma mãe que estava aguardando o filho, a outra estava fazendo a sobrancelha dela. Entendeu? Então, uma fazendo crochê. Mulher se vira, A né, mulher gente? tem o poder, né, de se Mulher, virar, de se uma coisa reinventar, maravilhosa. de se apoiar. Eu acho que hoje os grupos de mulheres também colaborativos, eu acho que isso é... Nós tivemos, no caso, no escritório, um processo de uma criança, né, autista. E aí nós tivemos na audiência algumas mães, né, foram ser testemunhas. E, gente, elas falando, como é que vocês se conheceram? Não, era durante a terapia, porque aí enquanto a gente estava lá, a gente aproveitava para ir no mercado, a gente aproveitava para ir na igreja. Então, o tempo que a criança está ali, ela se reinventa para fazer várias coisas, nem que seja fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Sim. Eu mesma, quando eu fico aguardando levava ele, o eu levo o meu... computador, Agora eu voltei, porque meu filho já está agora com 9 anos, vai fazer 10 em março do ano que vem, e ele já está ficando um pré-adolescente. Então, no horário que ele faz terapia agora, ele faz 2 horas seguidas, né? Então, eu levo, como eu sou advogada, trabalho com prazo, eu levo meu notebook e fico lá fazendo meus prazos quando eu tenho. E tem um grupinho lá de adolescentes que se reúnem para conversar, fazer terapia em grupo. Então, eu fico observando o que eles estão falando, porque é muito interessante e eu quero estar preparada para quando ele começar a ter as demandas da adolescência, né? Então, eu vejo ali, são vários adolescentes, todos um diferentes dos outros, e a gente conversa, né? E é muito legal, assim, saber como eles se relacionam, e eles gostam muito de estar ali, e eu aprendo muito com eles, assim. Então, Cada fase é uma fase, cada fase né? é uma fase. A gente... Fala. Eu queria só, assim, finalizar aquela parte que eu falei de eu ter me sentido mal naquele momento, e hoje me envergonhar
daquele sentimento que eu tive de revolta a respeito do diagnóstico, porque foi por absoluta ignorância sobre o assunto. E isso, eu não me culpo mais por isso, e me envergonho, porque eu sei que a nossa sociedade ainda não é tão inclusiva, mas eu, dentro ali das minhas limitações, né, que eu também deveria ter buscado conhecer isso, sabe? E aí eu teria lidado muito melhor, porque é muito ruim quando você sente... Eu não sei como... Ele era uma criança, né? Não sei como vai ser a memória dele a respeito disso, mas quando você reage dessa forma, por puro preconceito, que foi o que eu senti na época, com certeza isso faz mal para quem recebe isso. Então, se eu tivesse conhecimento do que era um autismo, do que era ter um filho com uma deficiência, se eu soubesse que a deficiência faz parte da diversidade humana, Sim. que está entre nós, a deficiência está entre nós desde que o homem foi criado, né? Eu não sei a porcentagem hoje, mas é muito grande a porcentagem de pessoas com deficiência dentro do Brasil, assim, dentro da população brasileira. Mas Chega... você passou por isso para hoje você tá aqui. E tá... E é isso, assim, uma... o recado que eu você quero tá aqui deixar hoje. é esse, assim, foi por preconceito e ignorância. Mas é um preconceito, realmente. É um preconceito de Isso, você não saber, isso. não se envergonhe. Sim, É a sua história, a minha história. E hoje Isso. você tem a possibilidade de ajudar muitas outras pessoas. Sim. A gente ainda não acabou, a gente vai agora assistir o quadro aí da nosso Minuto da Especialista com a nossa arquiteta Sabrina, e a gente já volta aqui. A frase "a casa é reflexo dos seus moradores" também pode ser expressada por "os moradores são reflexos da casa". Você sabe o impacto que a arquitetura pode fazer na saúde mental? Nossos espaços precisam nos acolher e proporcionar bem-estar. A arquitetura pode beneficiar o tratamento de transtornos como ansiedade, síndrome do pânico e depressão, usando estratégias como otimização da luz e ventilação natural, proporcionar espaços integrados e versáteis, proporcionando a interação entre os moradores, escolher uma decoração afetiva, proporcionar uma integração com a natureza e escolher cores em que o morador mais se identifica. O dever da arquitetura é promover soluções para o nosso bem-estar, pensar que somos seres únicos, que nossos desejos importam, mais ainda, nossa saúde mental. Estamos de volta, então, finalizando. Antes de eu me despedir aqui das nossas convidadas, vou fazer os nossos agradecimentos. A nossa patrocinadora Yang Santos, que é uma marca de lingerie, que tem tudo a ver com nós, mulheres modernas, fica lá no Shopping Balneário e também você pode pedir a malinha para experimentar aí no conforto da sua casa. Nossos patrocinadores também, Alhambra Móveis e Caioa, que fizeram toda essa ambientação aqui, são empresas aí consolidadas no mercado, vai lá conhecer e também deixar qualquer ambiente ainda mais bonito. Agradecer também Etiqueta 013, que está me vestindo, Requinte de Maria, semijoias com essas peças lindas também compondo os meus looks aqui no Tricotá, Festa Escova Santos Canal 6, que cuida do meu cabelo, da minha maquiagem, e também Alice Salazar, que cuida da make das tricoteiras e tem sempre deixando as meninas aqui ainda mais bonitas. Ingrid, obrigada, foi um prazer. A gente vai colocar algum vídeo um pouco mais explicativo com os grupos, vamos compartilhar lá no Instagram do Tricotá. A Ingrid vai fazer essa gentileza pra gente. Obrigada. Tinha muito mais coisas a falar, mas não e aí dá você tempo. já fica convidada para voltar. Obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Lina. Obrigada, Vanessa. Mitra, obrigada. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui. Né? E Ana também. Hoje eu sou suspeita, né? Pra mim é sempre delícia, mas hoje foi especial. Acompanhem as nossas tricoteiras, acompanhem também o Instagram da Ingrid, ela compartilha bastante coisa lá. E no Instagram do Tricotá e canal do YouTube também você pode assistir o nosso programa. Semana que vem tem mais, vamos dar um tchau lá na câmera.